Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de aprendizagem alimentar. Meu nome é Aline Padovani, eu sou fonoaudióloga, mestre em ciências, trabalho com distúrbios alimentares, sou especialista em alimentação infantil. Nessa aula eu quero trazer para vocês um pouco da visão da introdução alimentar do bebê num ponto de vista multidimensional, entendendo que a gente está falando além da boca, além do deglutir, além do estômago, e a gente vai enxergar um pouquinho essa alimentação do bebê como algo bem mais complexo, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante a aula. Queria agradecer a Amanda pelo convite. Obrigada por estar aqui falando para essas pessoas tão especiais que estão aprendendo com você. É um prazer imenso estar aqui, viu? Vamos lá, então. Até os 5 anos de idade, a criança vai aprender o que comer, quando comer e quanto comer. E não há nada efetivamente que a gente possa ensinar. A criança vai aprender através dos comportamentos do seu entorno social, da atmosfera dos ambientes que ela frequenta. A transmissão cultural de crenças, atitudes e práticas familiares é feita em torno da mesa. E isso inclui família, inclui a escola, inclui também toda a sociedade. Cada lugar que a criança frequenta vai entregar para ela ensinamentos importantes e não necessariamente ensinando diretamente, mas é a partir desse meio ambiente que ela vai capturar toda a parte da aprendizagem alimentar dela. Até os 5 anos de vida da criança, ela vai construir as bases do seu comportamento alimentar. E quando eu estou falando de comportamento alimentar, eu estou falando de algo bem complexo, que vai além do biológico, né? Então eu trago para vocês essa pirâmide para a gente enxergar que a base da aprendizagem, ela parte da conexão do conforto e segurança à mesa. Né? Uma criança que não tem conforto com os alimentos, que ela tem muitas vezes um refluxo, uma esofagite, ou ela se sente desconfortável sensorialmente, ou uma criança que não desenvolveu um senso de segurança à mesa, que ela tem medo de comer, ela sofreu muita pressão, muito trauma, isso tudo vai influenciar na aprendizagem. Então, partindo do ponto de vista de que a gente está falando sobre uma criança, né, até os 5, 6 anos de idade aí, aprendendo a comer, a base do comportamento alimentar dela vai partir do senso de conexão, conforto e segurança que ela tem. Aí a gente tem aqui, na base dessa pirâmide, né, 3 situações que se encaixam, que se complementam, né? Então, competência tem a ver com a nutrição. Ela precisa se desenvolver. E aqui no cinza vocês podem ver, né, que vai depender da maturação neurofisiológica dela e desenvolvimento sensório-motor. Quanto melhor uma criança se desenvolve, melhor ela se nutre. Né? Então aqui está todo o relacionamento biológico, né, da alimentação. Quando eu falo de individualidade, eu falo sobre poder de escolha, né, o respeito à autorregulação da criança. Para a gente respeitar a autorregulação dessa criança, ela precisa ter liberdade para ter autonomia. Ela precisa ter um ambiente que favoreça a sua autonomia, né, para ela desenvolver a sua individualidade, que vai ser relacionada às suas escolhas, às suas preferências, né, ao modo de comer, à forma de comer. E aí a gente tem, né, no meio disso tudo, os relacionamentos. A comensalidade significa comer à mesa, significa tudo que nós humanos compartilhamos em respeito da alimentação. Então não é só eu que como, mas eu como sempre junto de alguém. Eu como com alguém. E o que eu como é fruto do ambiente também. Então o que eu tenho na minha mesa é fruto da alimentação cultural ao meu entorno. Né? Então, por exemplo, em algumas regiões é muito comum o cuscuz. Aqui onde eu moro, São Paulo, não é. Então, em algumas regiões faz parte da introdução do alimentar do bebê o cuscuz. Aqui não, né? Por quê? Porque a comensalidade ela é regional, ela diz respeito à cultura também. E quando a gente fala de relacionamentos, toda criança na verdade, todo ser humano precisa se sentir aceito e importante. Então, se eu estou indo à mesa, eu estou indo à mesa aprender sobre o que a minha família come, como minha família come, o que faz parte das escolhas alimentares deles, né? E quando a gente pensa em motivação interna, ou seja, eu querer comer, eu ter o desejo de comer e comer por vontade própria, a gente está falando
dessas três dinâmicas: relacionamento, competência e autonomia. São esses três valores que regem a motivação interna, tá? E eles têm tudo a ver com a comensalidade, a nutrição e a individualidade da criança. Toda essa base vai dar para a criança o desenvolvimento dos significados. Então, enquanto eu falo repertório alimentar, eu estou falando de repertório de linguagem alimentar. Então, não só repertório de comida, o repertório de alimentos, mas de um repertório do que aquela comida significa para mim, né? Então, como eu falei para vocês, em algumas regiões o cuscuz é super valorizado. Então, o significado da comida, ele vem junto com a competência, com a possibilidade de comer com autonomia e com a comensalidade, com os relacionamentos. E aí, a partir disso tudo, eu vou desenvolver a minha alimentação. Então, eu vou precisar do desenvolvimento de linguagem, das funções executivas, para que isso seja dado gradativamente no desenvolvimento da criança. E aí a gente vai desenvolver os estilos, práticas e o repertório alimentar, tá? Aprender a comer, então, faz parte do desenvolvimento do bebê, tá? Eu tô falando de autorregulação, maturidade renal e digestiva, maturidade neuromotora, integração sensorial, funções cognitivas, habilidades psicossociais e desenvolvimento socioemocional. Então, a gente vê que é muito mais complexo do que apenas colocar na boca, mastigar e engolir, né? Quando o bebê está tendo contato com os alimentos, ele está aos poucos desenvolvendo sua própria linguagem comensal. Ele está aprendendo se um alimento é mais duro ou mais mole, como que ele segura, como ele leva a boca, qual o tamanho da mordida, quantas mordidas eu posso dar para conseguir mastigar e engolir com eficiência. Tudo isso está sendo aprendido através da prática, tá? E através do desenvolvimento de todos esses sistemas. Então, a gente fala que a nutrição é importante, né, para o desenvolvimento, a nutrição é essencial para o desenvolvimento, mas a partir de agora a gente começa a entender o quanto o desenvolvimento também é essencial para a nutrição. Então, a nutrição e o desenvolvimento, eles se interconectam, tá? O bebê vai aprender num meio social rico em afetos. A alimentação não é apenas um ato biológico. Comer vai muito além de mastigar e engolir comida, né? Então, quando você olha essa imagem, você vê o bebê tentando ali gerenciar o que ele tem sozinho, com os utensílios que ele tem, que são diferentes do da família, mas ao mesmo tempo observando a mesa, observando o familiar colocando as coisas à mesa. Tem uma fumacinha saindo ali que diz pra gente que o alimento tá quente, né? Então, tudo isso ele vai aprendendo através da interação com o meio social dele. A comida, então, vai simbolizar o nosso contato diário com a vida, né? Ela traz pra gente a sensação de pertencimento, né? A gente, culturalmente, a gente tem na nossa própria identidade, né, o que a gente come ou não. A comida acaba fazendo parte da nossa identidade. E a alimentação é construída e aprendida cognitivamente e ideologicamente dentro das relações sociais. E quem faz esse papel é a comunicação. Daí é essencial a presença do fonoaudiólogo dentro do campo da alimentação, não apenas da deglutição, né, não apenas da mastigação, mas quando a gente trata isso num aspecto muito mais completo e complexo, que inclui a comunicação e a linguagem dentro da alimentação, tá bom? Conforme a criança vai aprendendo a comer, conforme esse bebê vai aprendendo a comer, suas habilidades e necessidades de alimentação vão se modificando, paralelamente às suas mudanças no desenvolvimento sensório-motor, cognitivo e social. Então, aqui eu trago 3 videozinhos que mostram pra gente um pouco a evolução do comer para além da boca, né? Então, aqui tem uma bebezinha muito próximo de completar 6 meses, ela tá com uma cenourinha na mão e perceba que ela tá super interessada, mas ela ainda não tem mobilidade, né? Ela não tem o motor desenvolvido ainda para saber como colocar isso na boca. Você vê que ela até
bate no rosto, né? Porque ela ainda não aprendeu esse controle de trazer até a boca, morder para mastigar e engolir. Então, ali, a experiência que ela tem com o alimento, ela é sensório-motora, né? Ela não tá pensando, nossa, uma cenoura, que gostoso, vou comer. Não, ela tá pensando, esse objeto é interessante, eu quero manipular, eu quero trazer ele para minha boca, porque é através da boca que eu aprendo, né? Mas ela tá ali ainda nos primeiros passos iniciais. Você vê que ela ainda tem um balanceio, né, postural, um dos primeiros passos para aprender a comer. Aqui tem uma criança por volta dos 2 anos. Você já observa uma interação diferenciada com o alimento, né? Ele, na parte motora global, ele já consegue se estabilizar melhor, ele consegue fazer a pinça, ele consegue trazer para a boca, mastigar, e ele tem o jogo simbólico como característica dessa fase. Então, eu não só vejo um tomate, mas eu vejo um carro. Né? Eu faço daquele objeto um imaginário. Né? Então, a gente já percebe várias diferenças aí, não só motoramente, não só sensório-motoramente, mas também como cognitivamente, linguisticamente. E aqui uma criança por volta de 3 anos, né? Eu queria que vocês reparassem que ele já traz os amigos, né? Os brinquedos são os amigos dele, ele já traz os amigos para a mesa, né? E a experiência dele com a alimentação é diferente das outras duas, né? É tudo bom. Ele tem uma consistência de um bife, né, meu? Animal, velho. E outra, a alcaparra também ficou animal. Então, ele é uma criança que já consegue manipular o talher, ele já tem um prato maior na frente, né? Um prato já prato que todos estão consumindo, então ele não tem diferenciação. Ele pega a colher, ele consegue colocar, né, dentro da colher e trazer a boca com facilidade. Ele mastiga, ele pega da colher, ele mastiga de forma mais eficiente, e mais do que tudo, ele tá ali já demonstrando o ato de prazer, né? Então, fala, né? Ele já tá, e você pode ver que ao redor as pessoas estão falando sobre comida e como a comida tá boa, e ele já consegue responder a esse ambiente também trazendo sinais de prazer, né? Então, aqui 3 situações completamente diferentes, né, no decorrer da aprendizagem alimentar. Quando a gente pensa no comer, a gente né, quando a gente pensa na alimentação infantil, a gente sempre está falando de 2 atores, tá bom? A alimentação infantil, a gente precisa considerar que sempre tem alguém que come, né, que é a criança, e aí ela, dentro do processo fisiológico inerente ao próprio desenvolvimento, né, então ela vai decidir se ela vai comer e quanto ela vai comer, só ela é capaz de fazer isso, e tem alguém que alimenta, né, geralmente um adulto que está ali providenciando alimentos em uma rotina estruturada. Então, esse adulto vai ser capaz de decidir o que ele vai servir, quando ele vai servir e onde ele vai servir. E nessa hora a gente vê a questão da fome. Então, a criança tem a fome dela, o adulto é capaz de interpretar essa fome e responder essa fome em momentos apropriados, né? Então, se a criança acabou de comer um biscoito e eu vou oferecer o almoço, eu decidi quando, mas eu decidi quando oferecer o biscoito também. Às vezes a gente não decide, né? Às vezes alguém deu um biscoito. Cabe a esse adulto perceber que essa fome, ela teve interferência. Então, ele vai servir esse almoço aí em um horário mais apropriado para que sirva a fome da criança, tá? Então, quando a gente está falando na alimentação infantil, são sempre 2 atores. Um ator come e um ator alimenta. Eu não sou capaz de comer por ninguém, né? Eu não consigo comer pela criança, eu não consigo falar, eu tô com fome, você pode comer por mim? Não dá, né? Então, tem um adulto que alimenta e tem um serzinho ali, né, que não é um mini adulto, é uma criança em desenvolvimento, precisa desenvolver muita coisa para ela conseguir gerenciar tudo que envolve uma alimentação, é ela que está comendo, tá bom? Então, alimentar-se vai ser sempre um processo recíproco. Eu vou ter as características das crianças e também dos cuidadores. Eu vou ter habilidades específicas determinadas em cada fase do desenvolvimento da criança, né? Então, aqui a gente tem uma criança maior, já comendo na mesa, com talher, alimentos
enfim, o prato é o mesmo, né? E aqui eu tenho um bebê comendo os mesmos alimentos, mas de uma forma diferente, de uma forma lidando com os alimentos de uma forma diferente, mas também se alimentando, né? Então, cada um com habilidade, e aqui um adulto que tem as suas habilidades específicas também, né? A gente vai ter o desenvolvimento dependente das oportunidades que são dadas no momento, então a aquisição da autonomia é uma aquisição, né? É uma habilidade. E para que a autonomia se desenvolva, a gente precisa de um adulto que ofereça espaço para autonomia, né? E tudo isso através das trocas entre eles. Então, esse meio pode ser muito favorecedor ou não. Convidar o bebê para se sentar à mesa, o que significa, né? Significa tirar ele desse ambiente onde ele responde o olhar apenas ao cuidador e abre a boca para o que é que tem aí, para um ambiente onde ele veja o que está disponível, como as pessoas comem, né, o prazer que elas sentem, né. Vocês percebem que a disponibilidade de oportunidade de trocas é muito diferente quando o bebê se senta à mesa. Então, a gente sai desse lugar, né, de olhar a expectativa do adulto, de olhar, eu falo que se a expectativa tivesse uma cara, seria essa, né. E aqui, o que tem nessa colher, né? O que será que tem nessa colher? Muitas vezes é uma sopa tudo junto, misturada, que ele vai comer aí, sei lá, 10, 20 colheres, tudo da mesma coisa, muitas vezes em mais de uma refeição, e sair para esse lugar do tipo, eu estou sentado à mesa junto com a minha família, então aqui eu tenho o prato de uma criança maior, aqui eu tenho o prato do adulto, e aqui eu tenho a disponibilidade do que o bebê poderia estar consumindo a partir do ponto de vista do desenvolvimento dele. Tá bom? Então não é qualquer bebê, mas um bebê que que tem prontidão, que está pronto para sentar, que está pronto para trazer objetos à boca, tem um adulto ali olhando, que sabe como manejar a alimentação a partir do ponto de vista do próprio bebê, que sabe fazer uma manobra de desengasgo caso seja necessária, né? E um ambiente rico onde o bebê reconhece que faz parte da alimentação. Então, a mesa, ela traz diferentes significados, né? Lembra quando a gente viu a ponta da pirâmide? Significa cultura, tradição, afeto, partilha e comunicação. Através de tudo isso, o bebê aprende muito mais do que só mastigar e engolir ou provar e engolir. Quando a gente está falando de alimentação infantil, a gente está falando de um processo que deveria envolver conexão, comunicação, uma escuta ativa para os sinais do bebê. O bebê não vai falar, mas ele vai oferecer diversos sinais para o cuidador, né? Então, são esses sinais que comunicam para o cuidador sinais de fome, sinais de saciedade, sinais de desconforto, sinais de prazer, né? Tudo isso através da atenção compartilhada. Aí eu trago esse videozinho aqui para vocês verem, né, uma situação, foi uma situação gerenciada pelo cuidador, tá? Então ela não é uma cuidadora que fica forçando o bebê a comer, mas ela quis mostrar pra gente o que acontecia quando ela tentava oferecer pro bebê e o que acontecia quando ela permitia que o bebê explorasse por si próprio. Deixa a mamãe dar pra você. Ó. Uma mão, ó. Uma mão. Pronto? Só uma mãozinha, ó. Então toma você, ó. Pronto. Nada? Então, o que geralmente eu gosto de colocar nesse vídeo em nenhuma das duas situações ela comeu, tá? Nem com a colherada e nem manipulando por si própria, mas nitidamente dá pra perceber aonde ela aprendeu, tá? Em que situação ela aprendeu. Então, numa situação ela estava aprendendo a fugir, então você viu movimentos de luta e fuga, né? E na outra situação a gente vê vocalização, né? A aprendizagem, o olhar direto ao alimento, o alimento
é levado até a boca, né? Apesar dela não mastigar, não morder, mastigar, ele é levado até a boca, então você tem os sentidos sendo explorados, né? O tato, a gustação, o olfato, e aí a gente tem que ter um olhar muito direcionado para a aprendizagem do bebê quando a gente olha um vídeo desse, porque senão a gente acha que o bebê tem que comer, né? E na verdade o bebê está aprendendo a comer, né? Então ele vai comer, mas ele está aprendendo a comer. Então como a gente pode direcionar as duas situações de forma com que a gente leve à aprendizagem, né? E não aos movimentos de fuga ou luta que podem levar a um trauma alimentar. O que motiva um bebê a comer? Experiências corporais, né, o próprio sistema, né, motor ali interagindo com o meio, as experiências sensoriais, que é tudo que ele recebe, e na hora que ele recebe, ele é capaz de oferecer de volta ao ambiente através da experiência motora. As experiências afetivas, então é o querer comer, é o querer dividir, é o querer saber o que tem dentro do prato da minha mãe, é o querer dar para ela, né? Às vezes o bebê não quer, mas ele quer dar para o outro. E explorar e conhecer o mundo, né? Que é o que mais motiva o bebê a agir no mundo, é essa necessidade intrínseca de exploração e conhecer o mundo através da boca. Quando a gente está falando de aprendizagem, a gente entende que existem fatores ambientais, fatores individuais e a tarefa. Tá? A tarefa é importante também. Então eu posso ter um ambiente super propício e só oferecer uma papa homogênea, né? E aí eu não estou dando tarefa suficiente para essa boca aprender a mastigar. Então a individualidade do bebê, mais a ativa exploração da tarefa, mais o ambiente favorecedor, vão favorecer o encorajamento para a exploração ou a limitação da autonomia. E isso que vai dar para a gente diferentes velocidades de desenvolvimento. Então, muitas vezes você tem dois bebês na mesma idade que estão em diferentes lugares de desenvolvimento porque as tarefas que eles têm são diferentes, né? E a individualidade dele é diferente também. Então, fatores intrínsecos, as habilidades, a genética, a biologia, mas também envolvendo fatores físicos e mecânicos da própria tarefa. Então, você vai ter, por exemplo, crianças que com 2 anos de idade não bebem de um copo aberto, só bebem de um copo de transição, porque elas não tiveram oportunidade para aprender a tomar de um copo aberto, tá? E por aí vai. Então, ao invés de focar no que a criança tem que fazer, a gente vai priorizar como a gente se comporta junto a ela, tá? Junto da criança, é o fazer junto. Oferecer autonomia não significa dar independência e deixar a criança fazer tudo sozinha. Significa a forma como a gente vai estar do lado, dando suporte para que ela consiga fazer do jeito dela. Então, ao invés de eliminar comportamentos, a gente vai providenciar sinais de segurança que permitem com que o engajamento apareça espontaneamente. E a conexão sempre vem primeiro. Conexão, conforto e segurança são a base da aprendizagem, tá? Quando a gente fala de conexão, a gente está falando de relacionamentos, né? Os relacionamentos são uma fonte importante de motivação. Queria que vocês observassem esse vídeo aqui. Esse vídeo foi um dia, sou eu com meu filho, tá? E esse dia foi um dia que eu coloquei ele no cadeirão, peguei a goiaba, cortei a goiaba, tal, tava ali junto com ele, oferecendo, e ele não queria de jeito nenhum. Eu tirei ele do cadeirão, coloquei ele no meu colo, e aí eu comecei a comer junto com ele. E aí eu comecei a criar, né? Eu comecei a trazer pra minha boca e fazer E aí isso levou ele, aí eu chegava perto dele e ele começou a ir com o rosto, tá vendo? Que ele começou a ir em direção. E no final ele empurra, ele fala, não quero mais, né? Ele não comeu a goiaba, ele experimentou a goiaba, sei lá, umas 3, 4 vezes ali, mas foi nessa forma de interação que a aprendizagem acontece, que a aprendizagem aconteceu, tá bom? Então muitas vezes a gente fica esperando aquela situação, eu coloco ele aqui, ele precisa fazer tal coisa, mas muitas vezes a criança, o bebê está buscando conexão. E através da conexão a gente consegue muita aprendizagem, tá? Então estimular
significa criar situações, contextos e oportunidades para que as crianças tomem iniciativa e tenham prazer em explorar o mundo. Então, movimentos, formas, cores, sons, cheiros dão vida ao ambiente. Mas, acima de tudo, o ambiente estimulador deve ter 2 ingredientes principais, o interesse social e o afeto. É reconhecer as emoções das crianças e diluir a preocupação. Atividades prazerosas conectam e diminuem a ansiedade, tá? Autonomia. Olha esse videozinho que bonitinho. Esse vídeo é de um Instagram que chama Vai Lá Pai, tá? Se vocês tiverem interesse, ele tem vários vídeos legais da bebezinha dele. Quer água? Mostra o copo. Ela reconhece, decide, comunica e ela vai em direção. Aí o copo vai. Então perceba que a autonomia não necessariamente é ela estar com o copo sozinha, sabe? Pegando sozinha. A autonomia tem essa questão do querer, sabe? Eu tenho autonomia na minha decisão. E ela vai. A conquista da autonomia começa com a intencionalidade nas ações do bebê. Obviamente, a gente não pode dar aos bebês total liberdade para fazer apenas o que eles querem, mas a gente pode minimizar a resistência permitindo suas intenções no contexto. E precisa ter em mente que o calor e o incentivo são mais motivadores para as crianças do que as críticas, tá? Aqui outro videozinho dela. Ó, vai lá, pai, chama, tá? Se quer batata doce, batata doce. Aqui é batata doce. Meu amor. Isso tudo foi dizer que você quer beterraba? Beterraba? Então ela tá ali explorando a linguagem e tem um cuidador atento oferecendo suporte, né? Então é isso que você quis dizer, né? E na hora que ele oferece, ela pega e vai adiante com autonomia. Ter domínio de como fazer algo é tremendamente motivador. Quando os bebês aprendem uma nova habilidade, eles querem fazer o dia todo, todos os dias. Elogiar as crianças pelo esforço e não pelas suas aptidões. Então, nossa, que legal, você pediu. Olha, você falou com o papai, que bom, né? Ao invés de falar, que linda, parabéns, né? A gente elogia o esforço, elogia a ação, a gente coloca a ação para a criança reconhecer aquilo que ela fez, tá bom? O objetivo não deveria ser simplesmente fazer a criança comer tudo ou em toda a refeição, mas chegar a um ponto em que a criança come porque está intrinsecamente motivada a fazer. Tá aqui outro exemplo, né, da criança mostrando que ela quer. Então não é questão dela segulhar a colher ou ela pegar a colher sozinha, mas é questão dela se comunicar com o cuidador e ter um cuidador atento ali que vai oferecer a resposta para ela, tá? Isso é comunicação. Isso é responsividade. Qual a expectativa do outro sobre comer bem, né? Lembra sobre comer bem? A gente tem esse videozinho que a gente já viu, né? Animal, velho. E outra alcaparra também foi animal. Né? Quando a gente fala, nossa, come bem, a gente geralmente está falando sobre o prazer, mas quando a gente vai falar se a criança comeu bem ou não, a gente vai olhar para o quanto que ela comeu ou para a variedade que ela comeu, né? Mas quando a gente fala, nossa, comi bem, a gente geralmente está falando do prazer, né? Comer é uma mistura complexa de preferências, hábitos, atitudes, intuição, conhecimento e necessidade fisiológica. Ponto crítico a qualquer um desses elementos é o prazer. Ter prazer em comer um alimento e a sensação de satisfação depois de comer são 2 elementos essenciais para a alimentação competente. Né? E essa é uma frase da nutricionista Ellen Satter, especialista, né, em alimentação. Quando o prazer acaba, a nutrição sofre.
E aqui eu trago para vocês a árvore da aprendizagem alimentar. Então, para a gente lembrar que a raiz, né, se a gente considerar que essas são as competências alimentares, né, elas foram descritas por essa nutricionista chamada Ellen Satter. A Ellen Satter, ela trabalha com comportamento alimentar há mais de 30, 40 anos, não sei ao certo, mas é uma pessoa muito experiente na área, e ela foi capaz de encontrar 4 competências alimentares quando se trata de um comer funcional na adultez, né? E essas 4 competências alimentares foram a atitude em relação aos alimentos, aceitação, então aceitar alimentos em diferentes lugares, autorregulação, então responder à minha fome e saciedade, e contexto, comer, ser capaz de comer independente do contexto, né? Aceitação de diferentes alimentos, então, assim, aceitação envolve, tipo, eu como ovo mexido no restaurante, eu como ovo mexido na minha casa, eu como ovo mexido que alguém fez, entendeu? Então, são diferentes formas de aceitação. A atitude tem a ver com ter prazer em comer, conseguir encarar a alimentação como algo que me dá prazer. E aí, a partir dessas 4 competências alimentares, eu fui capaz, junto com as minhas alunas, né, eu trabalho com alimentação infantil há 10 anos, e nos últimos 5 anos eu venho desenvolvendo essa árvore, né, e a partir do momento que a gente enxerga as competências alimentares, a gente percebe que elas são a maçã, né, elas são tipo o fruto de tudo aquilo que foi desenvolvido durante a infância, a adolescência, a adultez, né, e aí quando a gente vai transformar isso dar nome, né, para tudo o que aconteceu, a gente percebe que a base, a raiz dessa árvore é o conforto e a segurança, né, e aí a gente tem a autorregulação, o desenvolvimento neuropsicomotor, a maturidade fisiológica, as funções executivas e as habilidades socioemocionais. Aqui a gente tem o desenvolvimento sensorial na raiz, entende? Se as minhas sensações iniciais, elas são de insegurança, isso vai comprometer todo o meu desenvolvimento, vai comprometer a aquisição de competências alimentares. A partir do desenvolvimento desse tronco, né, que envolve autorregulação, desenvolvimento neuropsicomotor, maturidade fisiológica, funções executivas e habilidades socioemocionais, eu vou para a copa dessa árvore. E na copa dessa árvore eu desenvolvo habilidades, autorregulação sensorial e emocional, curiosidade, atenção, flexibilidade, motivação intrínseca, criatividade, autoestima, flexibilidade, autoconhecimento, prazer em comer, habilidades orais, disponibilidade, autonomia, comunicação, pertencimento, tá vendo? Ela é através da aquisição de todas essas habilidades e comportamentos, eu vou ter o desenvolvimento de competências alimentares. Então, quando a gente está falando de um bebê, a gente está falando de alguém que está aqui na raiz, procurando por conforto e segurança através do seu sistema sensorial, né? E através do seu desenvolvimento é capaz de desenvolver todas essas habilidades para que na adultez ele venha a ter as competências alimentares, a poder tirar essas maçãs maduras dessa árvore, tá? Confie no processo, acredite na aprendizagem do comer como uma jornada, muito mais do que um destino. A gente não está chegando em nenhum lugar. Educação é algo contínuo, tá? Essa coisa de reeducação alimentar, ela não existe, porque na verdade educação é um processo contínuo, né? Você não deixa de ter aprendido aquilo que você já aprendeu, você aprende coisas novas e a partir desse novo conhecimento você elabora novas situações, novos comportamentos e novas habilidades, tá bom? Então quando a gente fala de educação alimentar, a gente está falando de um processo contínuo que se inicia ao nascimento, tá bom? E lembra, o dia no qual a gente planta a semente não é o mesmo dia em que a gente come a fruta. Então, muitas vezes a gente está esperando que aquele bebê ali, nossa, mastigue, morda e coma tudo sozinho. E não é bem assim, né? A gente tem etapas da aprendizagem do comer e oferecer tempo, oportunidade, com responsabilidade, com a responsividade, vai fazer muita diferença na aprendizagem alimentar das crianças, tá bom? Muito obrigada, aqui está meu Instagram, professora Aline Padovani, e esse é o site do meu curso, SOSseletividadealimentar.com.br. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e eu fico à disposição. Um beijo.